Oi gente, aqui é a Pri e hoje vamos para a parte 4 do meu testemunho. Eu vim fazer você dançar até esquecer. Para quem tá acompanhando nos shorts tem a parte 1, 2 e 3 e agora vamos para a parte essencial. Dia 31 de maio, então, eu estava lá em Santa Maria, eu fui levada para a sala de cirurgia. Quando eu cheguei, tinha assim algumas pessoas, já foram abrindo meus braços, foram colocando os acessos. Então, o cirurgião, o doutor, chegou, veio falar comigo e ele disse: eu olhei a tua tomografia e o teu intestino está obstruído, ele pode romper a qualquer momento e a gente vai ter que fazer uma cirurgia. Não deu tempo de eu sentir nada, medo, nada. O anestesista veio, né, aqui, colocou a máscara em mim e disse: conta até 10. Então eu comecei a orar um Pai Nosso, mas eu não me lembro de terminar esse Pai Nosso. Quando eu acordei, eu já estava na UTI. Primeira coisa que eu fiz foi tocar na minha barriga pra ver se eu não tava com a bolsa de colostomia, que era o meu maior medo. Graças a Deus eu não tava, eu só senti a cicatriz, né, da cirurgia, que é enorme, ela tem cerca de 16 centímetros. Eu não lembro de muita coisa dessa UTI. Eu me lembro, assim, de muito barulho, muita luz. Eu lembro de um banho horrível que me deram e também lembro do cirurgião vindo conversar comigo, onde ele disse que tinham tirado 2 pedaços do meu intestino, um grande, onde estava a obstrução, e o outro pedaço que tinha sido mandado para o laboratório. No momento, eu não me fixei nisso. Eu só estava feliz por estar viva. Eu estava agradecendo a Deus por estar viva. Então, eu não me liguei o que podia ser isso que tinha sido mandado ao laboratório. Eu fui levada para o quarto, que lá eu poderia ficar com a mãe, né? Minha mãe estava lá comigo todo o tempo. Dos primeiros dias eu não lembro muita coisa. Eu gravei 2 vídeos que eu não lembro de ter gravado. Oi, gente. Hoje é o segundo dia pós cirurgia. Tô bem melhor. Já tirei aquela sonda do nariz. Oi, gente, tô aqui. Nem sei mais que dia é, mas é domingo. E tá doendo muito. E também mandei mensagem pro meu médico aqui da minha cidade, o que me mandou pra lá. E eu também não lembro de ter escrito essa mensagem. Eu fiquei 4 dias sem comer, sem tomar água. Eu molhava a boca, sim, mas eu não podia tomar água. Eu tava com soro. As minhas pernas estavam imensas por causa desse soro contínuo. Eu fazia físio e eu cansava muito. Eu sentia muita dor ainda na barriga, na parte, principalmente do lado direito. Foram passando os dias, do 4º para o 5º dia, eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a vomitar muito. Então o doutor pediu que fosse recolocada em mim aquela sonda nasogástrica. Só que eu segui vomitando muito e nada saía pela sonda. Eu vi que aquilo ali estava errado. Eu sentia na garganta como se estivesse fermentando uma coisa aqui. É um sentimento horrível. Eu tenho um vídeo falando que mostra, se vocês ouvirem bem, mostra o barulhinho que tinha na minha garganta. Na minha cirurgia. Eu passei a noite inteira mal. A gente não dormiu, eu e a mãe, porque eu vomitava de meia hora, até menos disso. A gente tentava falar com o doutor, ele não respondia, então eu me lembro que eu falei pra mãe que se até às 7h30 da manhã o doutor não chegasse, eu ia arrancar aquela sonda no nariz. Mas chegou 7h20 e ele chegou lá. Então ele pediu para retirar a sonda do nariz e começou a fazer exames mais aprofundados para ver o que estava acontecendo comigo. Foi aí que fizeram uma gasometria, que é um exame que a agulha é assim, porque precisa de sangue arterial. Deu que eu estava com uma acidez metabólica. Enquanto isso, de tarde, eu seguia vomitando e aí estourou um ponto interno da minha cirurgia. Eles tiveram que colocar uma bolsa de colostomia aqui
para juntar aquele líquido, porque não parava de sair. E aí veio uma doutora, clínica geral, que essa doutora é chefe da UTI lá. Eu fui levada para essa UTI. A doutora chegou para mim e falou: a gente não sabe o que tu tem, tu precisa ficar em observação, por isso que tu tá aqui na UTI, mas a gente vai fazer de tudo para descobrir o que tu tem. E eu não tinha nem ideia da gravidade que estava acontecendo naquele momento. A doutora falou pra mãe essa gravidade, mas eu não sabia. Porque na UTI a gente fica totalmente sozinho. A mãe podia ir lá 2 vezes por dia, meia hora. Eu ficava sozinha. Eu tenho, assim, muito a agradecer aos técnicos da enfermagem dessa UTI, porque eles me cuidaram muito bem. Tinha vezes que eu era a única paciente acordada entre 10 leitos. E é muito difícil estar numa UTI sozinha e lúcida, sabendo o que estava acontecendo. E na quinta de manhã, se juntou uma reunião de médicos para conversar sobre o meu caso. Nessa reunião, dava para ouvir, gente. Dava para ouvir tudo, porque a UTI é tudo aberto. E como eu sou físio, eu sabia o que eles estavam falando. E eles começaram a falar que o meu rim estava quase parando e que eu poderia passar por diálise. E eu comecei a orar muito a Deus, que eu não queria passar por isso, porque eu sei que para chegar na diálise é porque o caso está muito grave e eu não queria passar por isso. Então eu comecei a orar muito para Deus, para que eu não chegasse a isso. Chegou um nefrologista, médico que cuida do rim. Ele chegou já sabendo o meu caso. Daí foi assim, parecia um filme aquilo. Mas ele chegou já sabendo e ele chegou explicando que eu não ia precisar fazer diálise, que o meu rim tinha parado de fabricar bicarbonato de sódio e que eles iam colocar bicarbonato de sódio em mim. Eu senti assim, quando eles colocaram o bicarbonato, em questão de 1 hora, eu senti aquele mal-estar saindo, como se tirasse com a mão. Saiu aquele mal-estar da minha garganta, eu me senti bem. Foi um milagre ali também. Eles tinham descoberto que eu tinha e eu não ia precisar fazer diálise. Mas eu tinha que seguir ali, porque eles precisavam de alguns dias para comprovar que meu rim ia seguir funcionando. Eu fui muito atacada, principalmente em sonhos. Tive um sonho horrível, principalmente na sexta noite. Eu tive um sonho muito forte, em que o diabo tentou me atacar, mas Jesus estava comigo o tempo inteiro. Então no sábado de manhã, eu já estava louca para sair daquele lugar. A doutora chegou, ela veio até meu leito e eu perguntei: doutora, eu posso ir pro quarto? E ela disse: pode, tu pode ir pro quarto hoje. E eu vi que ela estava diferente. Ela me disse: o teu exame saiu. Lembram daquela peça do intestino que tinha ido pro laboratório? Saiu o exame dessa peça. A gente se olhou, eu e ela não precisou falar nada pra mim. A gente só se olhou. Ela agarrou a minha mão bem forte, como se eu fosse a filha dela naquele momento. Ela agarrou a minha mão bem forte, me olhou no fundo dos olhos, assim. E eu perguntei pra ela: é maligno? E ela disse: é. Aí ela começou a dizer: tu é nova, tu vai fazer químio, vai ficar tudo bem. Aí eu lembro que já era 10h30, 11 horas, e a mãe iria me visitar ao meio-dia. Então eu pedi pra ela que não falasse com a mãe ali, que eu iria falar com a mãe quando a gente fosse pro quarto. Então quando a mãe entrou pra me visitar, eu já sabia de tudo, me controlei. Falei que eu ia ter alta de tarde e pedi para que meu irmão viesse, porque eu não queria contar pra mãe com ela sozinha. Então, de tarde, aí por umas 4 horas, eu fui transferida pro quarto de novo. Então, quando acalmou as coisas, eu contei que o que tinha causado a obstrução do meu intestino era um câncer maligno, que o que eu tinha era um câncer. A mãe pegou a minha mão, olhou pra mim e disse numa calma que Deus estava com a gente, que ia dar tudo certo. Até hoje eu não sei de onde ela tirou forças, assim. Ela foi muito usada por Deus em todo esse processo. Não teria aguentado se ela não estivesse lá. A mãe foi pedir pra gente trocar de quarto e eu liguei pro meu pastor
porque eu tava apavorada. Ele falou comigo, falou que ia orar. A minha pastora também me ligou. E eu pedi pra eles não contar ainda pra igreja, porque eu não ia contar nem pra minha família. Eu querendo aceitar, então eu não queria contar pra todo mundo. Foram seguindo os dias. Depois desse exame, é feito um segundo exame pra saber os próximos passos. Quanto que o câncer se espalhou, quanto que grau que tá. Então é feito um segundo exame. E quanto a gente esperava, eu segui internada porque tinha que fazer o resto dos medicamentos. Uma coisa que aconteceu foi que um tio meu, que também é cristão, foi me visitar. Ele fez uma oração diferenciada, porque ele não orou para que eu fosse curada. Ele decretou que em nome de Jesus eu já estava curada. E depois daí, eu e a mãe começamos a declarar isso também nas nossas orações. Todas as noites a gente falava que Deus já havia me curado. Já tinha saído todas as células de câncer dentro de mim. A igreja estava orando. Pessoas que hoje passam por mim na rua, pessoas que eu nem conheço, falam que oraram por mim. Eu agradeço imensamente, porque lá daquele quarto de hospital eu sentia essas orações. Eu só conseguia dormir de noite porque eu sentia essas orações. Porque eu não estava tomando os meus remédios para dormir, eu não estava tomando remédio para ansiedade, eu não parava um segundo. Foram dias torturantes. Na quinta-feira, já era dia 13 de junho, saiu o exame. E nesse exame saiu que o meu câncer não tinha se espalhado para lado nenhum. Nenhum linfonodo, nenhuma célula. O câncer não tinha se espalhado. Eu estava curada. Deus me curou. Então eu lembro da mãe sentada, começando a ler o exame. Ela me disse, tá aqui, Priscila, tá escrito que tu tá curada. Eu disse, não, eu preciso que a médica venha. Não deu 15 minutos. A médica apareceu lá no quarto pra dizer que eu não ia precisar fazer químio, que eu tava curada, que eu só ia precisar fazer acompanhamento médico, mas eu não ia precisar fazer químio, nada. Porque o câncer não tinha se espalhado. Então eu mandei uma mensagem pro meu pai, dizendo, pai, eu tô curada. A gente mal conseguiu falar no telefone, porque todo mundo chorava. Eu e a mãe, a gente queria gritar naquele momento e não podia, porque a gente tava no quarto. A gente começou a contar pra todo mundo, desde a faxineira até o médico, todo mundo, a gente começou a contar as físios que faziam. Foi muito emocionante. Eu queria me ajoelhar no chão, mas eu não podia, porque eu tava com a barriga aberta. Foi um sentimento que eu não consigo explicar. Eu tive pra morrer essas 2 vezes. Tanto meu intestino que quase rompeu, e quando meu rim quase parou. Nisso tudo, Deus foi fiel e me curou. Por isso eu tô aqui hoje para testemunhar esse milagre de um Deus vivo. Um Deus que morreu naquela cruz pelos nossos pecados e que ressuscitou. Está vivo. Está dentro de nós. Se você não acredita em milagre, desculpa, mas é a única coisa que eu consigo ver. Os médicos não acreditavam. Até hoje tem médico que não acredita. Muita gente me pergunta, tá, o que tu toma de remédio? Eu não tomo nada, gente. Eu fui curada. Eu tenho que fazer acompanhamento médico agora por 5 anos, de 3 em 3 meses. Ficaram algumas restrições alimentares, sim, mas eu tô viva. Então, depois de 15 dias internada, dia 14 de junho, eu tive alta do hospital. Então, eu tô aqui com esse vídeo, com meu testemunho para provar para vocês que sim, nosso Deus está vivo, Ele ainda faz milagres. Eu sou a prova disso. Eu ressuscitei dos mortos. Por isso que hoje, quem vive em mim é Cristo. E é por isso que eu prego aqui, que eu vivo, que eu sinto, que eu amo, que é Jesus. Beijo.